e o que acontece é que esse círculo está dentro dele. Mas ocorre que quando você tem um círculo como esse, né, você pode pensar, né, já que ele quer saber a equação da circunferência inscrita, a coisa que ele pede ali, a primeira coisa que você tem que entender, né, é o que é a equação de uma circunferência. Uhum. X menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, igual a r ao quadrado. Ok? Uhum. Onde o x0 e y0 são os pontos do centro. Então, se a gente encontrar o centro, meio que tá resolvido o problema. Tá. E o raio, R é o raio, né? R é o raio. Muito bem. Muito bem, então, agora o que que acontece? Nós temos que usar as informações que o enunciado nos deu para isso, para conseguir resolver o problema. Ele nos deu algumas informações bem legais aqui sobre os pontos, né? Os pontos que formam o quadrado. Então, por exemplo, aqui, ó, esses dois pontos são bem interessantes. 4, 2 e o 2, 2. Tá. Perceba que a única coisa que diferencia de um para o outro é o valor do x, não é mesmo? Sim. Os dois estão na mesma altura, porque eles têm o mesmo y. Então, eu poderia dizer, por exemplo, que esse aqui é o ponto D e esse aqui é o ponto B. Ok? Uhum. Porque o B está um pouco mais Ok. na frente, porque o B é o 4. O D está um pouco mais atrás, mas ambos estão na mesma altura. Agora, claro, né? Eu estou fazendo um quadrado reto, assim, vamos dizer. Ele poderia estar girado, tá? De qualquer forma. A questão é que existe uma relação, né? Entre esses pontos. Eu acho até importante, talvez, usar o fato do que ele está dizendo aqui, olha só. Vértices consecutivos. Então, eu não sei exatamente o que ele quer dizer com vértices consecutivos, mas eu acho que isso não vai fazer diferença. O importante é você entender que aqui, que esses pontos do quadrado são os vértices que ele cita no enunciado, beleza? O fato de estar ali numa posição, na outra, nesse primeiro momento, não vai importar muito. Porque você sempre pode fazer o seguinte, você sempre pode pensar sobre as distâncias, né? Porque um quadrado tem mesmas distâncias, ou seja, mesmo tamanho de lado. Quadrados são lados iguais. Então, por exemplo, o enunciado já falou que é essa sequência, assim. Então, se o enunciado falou que é consecutivo, a gente não pode fazer A, C, e depois D, e depois o B. Tem que ser na sequência, A, B, C, D. Né? Sim. Tá, então tá. Por que eu estou falando tudo isso? Eu estou querendo saber da circunferência. Justamente porque com essas informações agora, a gente pode tentar encontrar o raio dessa circunferência. Porque o raio dessa circunferência é, por exemplo, a distância, metade da distância dessa coisa aí que eu acabei de colocar, não é mesmo? Certo? Uhum. Perceba que isso é igual ao lado do quadrado, não é? Sim. Pronto. Então, nós podemos argumentar isso aqui, né? Vou escrever aqui para vocês poderem ler depois. Vamos lá. O diâmetro da circunferência tem o mesmo tamanho do quadrado. Podemos observar isso claramente na figura. Mesmo tamanho do lado do quadrado, vamos dizer assim. Ok? Ok. Ótimo. Então, agora, como é que a gente vai encontrar esse tamanho, né? É só a gente fazer a distância entre dois pontos. Eu posso, por exemplo, fazer a distância entre A e B. É igual a esse tamanho aqui. Ou eu poderia fazer a distância entre B e C, tanto faz. Contanto que sejam pontos um do lado do outro, tanto faz, beleza?
Beleza. Se você encontrar isso, você encontra o diâmetro da circunferência. Depois, para encontrar o raio, é só dividir por 2. Em qual série vocês estão mesmo? Terceira. Certo. Vocês já sabem fazer a conta de distância entre pontos? Aham. Ótimo. Então vocês já É. sabem que a fórmula é mais ou menos assim, né? x1 menos X. x2 ao quadrado, né? Com 2 ao quadrado. A forma como Uhum. te chama, se é x1 ou xa, talvez seja a melhor, que tudo faz, né? Ou a gente pode usar a e b, por exemplo, já que a gente está usando as letras a e b ali também. Então, será que vocês juntas aí conseguem me encontrar essa distância? Vocês têm as coordenadas dos pontos A e B aqui. A hora que vocês encontrarem, só me falar, tá bom? Tá. Ai, mas na distância eu vou usar XA menos XB ou XB menos X? A ordem não importa, mas tu pode fazer xa menos xb para ficar igual ao que eu escrevi aqui, tá? Tá bom. Qualquer coisa é só falar, mas acho que vocês conseguem sozinhas. Tá. Não é raiz de 2, é? Não sei. Quando vocês fizerem a conta, me mandem uma foto para eu ver. Tá. Dois menos 3. Mais um. Vamos aqui, ó. Nem tem. Eu não tenho pressa, tá? A hora que vocês terminarem, me avisem. Ah, O não, importante é a gente vocês já tá tentarem tirando sozinhos. foto. Ah, tá. Beleza. Pegou. 3 menos 4 ao quadrado. 2 menos 3 ao quadrado. Isso ficou raiz de 2. Ok. Então, o lado mede raiz de 2. Que lado Uhum. feio, né? Achei meio feio raiz de 2. Pois é. 3 menos 4. E o outro ali, 3 menos 2. Soma. Mas é o que apareceu, né? Que triste. Então tá. Bem, o que vocês acabaram de encontrar é o diâmetro dessa circunferência. Uhum. O raio, então, vai ser metade. Então, deixa eu colocar aqui o diâmetro. Raiz de 2. Logo, o raio é raiz de 2 Sobre sobre 2. 2. Exatamente. E agora, o que, que a gente tem que fazer para encontrar o centro, né? Bem, dá para fazer o centro de algumas formas. Já que essa figura é toda simétrica, você tem aqui, ó,
o centro justamente no meio do caminho do ponto A e do ponto B. Então você pode fazer a equação do ponto médio. Ponto B e do ponto D, Uhum. desculpa. Então você pode fazer a equação do ponto médio. Vocês lembram da equação do ponto médio? É o x do A mais o x do B sobre 2, Exato. Então, no mais caso aqui, a o. gente está falando do ponto B e D, não é mesmo? Vocês poderiam também utilizar o ponto A e C. Tanto faz. Vai dar a mesma Uhum. resposta. Então, vocês podem encontrar o centro para mim agora que eu interpretei. Façam a continha, tá bom? Tá, tá. Quais são os pontos? Veja A na e figura. B. Veja na figura os pontos que eu utilizei ali, né? Tem que ser os pontos que eu mostrei ali, porque se você, por exemplo, pegar A e B, o ponto médio não está no centro da circunferência. É verdade. Isso. Mas já? Acharam fácil? Mas é o ponto médio. Escutei nada. Uma boa travada aí. Achar o ponto médio. É, é uma das poucas coisas que eu ainda consigo fazer. Ah, bom. Fazer o ponto médio, a conta do ponto médio é simples. O problema é a Hum, interpretação, né? é Entender pro... aqui que é o ponto médio que você precisava encontrar para responder o que o problema pede não é uma coisa muito evidente, simples, né? A Uhum, interpretação é a parte mais complicada dessa matéria. tá. Então, sim, você encontrou o ponto médio certinho. Então, o ponto médio é justamente o centro da circunferência. Então, vai ficar x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a o raio, que é, raiz, que é aquilo ali, ao Uhum, quadrado. Ok? sim, Tudo bem? É isso aí. Então tá bom, tá aí a equação. Muito bem, essa foi a A. tá. Agora a B. Nossa, tá tudo errado aqui. Deixa eu fazer uma coisa. Vou colocar um pouquinho mais para cima aqui. Opa, fica mais para cima ainda. Muito bem, então o que que pede aqui na nossa amiga B? Circunscrita. Se inscrita é uma circunferência dentro, circunscrita é uma circunferência É fora do fora. quadrado. Beleza? Uhum. Entenderam a ideia? Show. Então, vamos desenhar um quadradinho. Um quadradinho. E agora, aí. Essa é uma circunferência circunscrita. Ela tangencia os pontinhos, ok? Ó, Uhum. aqui eu não quero ajudar na interpretação. Eu quero que vocês duas pensem sozinhas e
Se souberem fazer, já vão fazendo. Se tiverem dúvida do que tem que fazer, me digam que eu tento dar dicas, mas eu não vou dizer exatamente. Eu quero que vocês pensem, tá bom? Tá, Lembrem-se e que, que de ele... novo, a gente quer a equação da circunferência. Então, de Tá, novo, a gente precisa do raio e do centro. Ok? Você falou que gosta do ponto médio. Ponto médio é interessante aqui para o centro de novo. Você tá. falou que sabe fazer a conta da distância entre pontos. Isso pode ser interessante também para encontrar o raio, tá bom? Mas pensem aí. Qualquer coisa fala. Tá. Pra encontrar o raio, eu posso fazer a distância. Tá muito ruim o áudio, tá? Tu precisa falar mais perto do microfone, eu acho. Pra encontrar. Não, não vou dar dicas. Pensa um pouco aí. Você mal pensou, já tá me fazendo pergunta. Não ligo de tu Tá, tá errar. bom. Pensa um pouquinho, não tem problema. Se errar, errou. A gente tá aqui para aprender, não se preocupa com isso. É melhor que vocês errem aqui comigo do que na prova, não é mesmo? Uhum. Beleza. Você consegue voltar um pouco no enunciado pra eu ver as O quê? Ah, sim, eu vou fazer uma coisa aqui para ajudar vocês. Tá muito ruim o áudio de vocês, tá? Por isso que é ruim também fazer aula pelo celular. Eu vou mandar aqui o que eu fiz para ajudar, mas eu acho que não precisa disso tudo, tá? Vocês são bem espertos, acho que vocês conseguem começar do zero aí. Deixa eu. Cadê você? Tá aqui. Beleusas, beleusas. Está no Zap já. De novo, né? Se tivesse no PC, poderia olhar o Zap, depois o PC e tal, e tal, e tal. Mas na próxima aula fica. Recomendação minha: faça riscos aqui, né? Desenha o raio, desenha o ponto do centro, isso sempre ajuda. Tá. O áudio melhorou? Sim, melhorou bastante. É porque a gente tava com o fone e aí o fone não pegou o áudio direito. É, de modo geral é melhor fazer aula de fone, mas como o microfone estava muito ruim, assim ficou bem. Ok? Tá.
Então, Então, eu tô meado. A gente começou tentando descobrir o ponto médio o ponto médio entre quem? Entre quais pontos? entre, entre D e B, Perfeito, é um bom caminho. pra gente descobrir o centro. Certo, tá certo. Aí a gente chegou que o centro, ele é x é igual a 3 e y é igual a 2. Só Certo. que Perceba que é o mesmo centro do do outro, né? outro, então a distância vai ser igual a do outro, Ah, né? sim, 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 sim. A Então vai distância. ficar, Bem, calma aí, calma aí. O centro é o mesmo. O centro é o mesmo. sim, E a distância entre o ponto B e D também é a mesma, porque os pontos não mudaram de lugar. Só que quando a gente encontrou o raio lá na outra, nós não fizemos a distância entre o B e o D. Nós fizemos a entre distância o entre A o e o A e B. o B. Porque a gente conversou que essa distância era a mesma que essa, lembra? Sim. Nesse caso. Porque aqui Uhum. era inscrito. Agora, como é circunscrito, sim, você pode fazer a distância entre B e D, porque metade dela será o raio. Isso mesmo. Entre B. Aí vai dar 2. Não sei. Se tu me mandar a conta, eu vejo. Tá bom. Não sei se tá certo, mas o meu raio deu 1. Também não sei se está certo, mas se você me enviar, eu vejo. Tá bom, eu tô tirando foto pra te enviar. Beleza. Tá meio bagunçado, mas eu acho que dá pra entender. Vamos ver. Maravilha. Meninas espertas. Muito bem. Estou muito feliz com o que eu estou vendo. C. A área da coroa circular formada pelas circunferências. A área da Hum, coroa circular formada pelas circunferências. Aí você me complica. É que você não sabe o que é uma coroa circular, né? Por isso que você se complica. É bem isso. É, mas não se preocupe. Bem, eu vou roubar essa figura aqui. E agora eu vou fazer um círculo aqui dentro. Opa, opa. Fazer um círculo aqui dentro. Se a caneta deixar eu fazer. Vai aparecer a Rede Globo aqui, tá vendo? Mais ou menos isso. Mais ou menos a Rede Globo de televisão aqui. Tá. O que acontece é que a coroa circular seria isso aqui, beleza? Aham. Ele quer Tá. saber essa área que eu acabei de pintar. Você tem que fazer a área do círculo, então. É, de um círculo menos a do outro, né? Porque você pode pensar que, pô, a área é essa, a área do círculo grande é essa área toda aqui, não é? Sim. É. A área do círculo pequeno é essa aqui. Uhum. Então, se você fizer a da grande menos a do pequeno, Você tem a área de volta. que é a coroa, que é o que o problema Tá. pede. E eu acho que vocês sabem que a equação da área de um círculo Pi é r r quadrado. quadrado. Então é só fazer um πr quadrado menos o outro πr quadrado. Tá bom. Cuidado com os raios. A única coisa que precisa é colocar o raio certinho. Tá.
Vamos ver o que você fez. R ao quadrado. Ficou meio pi. O outro ficou pi inteiro. Um pi menos meio pi é meio pi. Beleza. Vocês são muito boas. O que é isso? Não tenho nem Nossa, ó. serviço para fazer aqui, poxa. Uhum. Então tá bom, vamos para a próxima. Gosto quando os alunos conseguem fazer sozinho, mesmo com dúvidas. Tá tudo certo. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Pegar. Nham, 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 nham. Aqui tem uma toda louca aqui, só com letras. Vamos ver. Vocês já tentaram fazer essas questões alguma vez na vida? Sim, foi aí que a gente não conseguiu fazer. Eu acho que foi interpretar. É, Ah, então vocês fizeram algumas, essas foram as que vocês não conseguiram, é isso? é porque o capítulo tinha uns 70 exercícios. E o professor passou uma lista de exercícios que a gente precisava saber fazer para fazer a prova. E esses Meu são os Deus, exercícios da lista. é muito exercício, tá louco? Vocês não têm outra coisa para estudar além de matemática, não? É muita coisa. Então, né? Tem. É, pois é, acho que foi Maldade, né? prova de filosofia e matemática no ano de alguma coisa assim. É muita maldade com vocês, tá louco? É. Tadinhos. Eu tô sinceramente com pena. Eu não sou de ter pena, mas hoje eu fiquei com pena. É muita coisa. Qual é o nome da escola que vocês estudam? Colégio Benjamin Constant. Ah, vocês são de onde mesmo? Que cidade? São Paulo. Ah, São Paulo, capital. Pode crer. É. Beleusas, beleusas. Bem, vamos juntos nessa aí que vai dar tudo certo, não se preocupe. É dada uma circunferência de equação, blá blá blá. Para saber a posição de x0 e y0, podemos calcular o m dado por isso ali. O que se pode afirmar sobre P, ou seja, sobre o ponto do centro, se o m for igual a zero? Mas, bem, vamos escrever as coisas aqui porque está um pouco estranho. É. x0 menos a mais y0 menos b ao quadrado menos r ao quadrado. Na A, ele está pedindo que o m seja zero, certo? Uhum. Então eu posso simplesmente copiar essa equação, colar aqui e no lugar do m colocar o zero. Tá. E agora eu posso até passar esse r para o outro lado, não é mesmo? Aham. Essa equação aqui, essa conta, esse problema aqui, ele é bem de interpretar, beleza? Bem de Uhum. interpretar. Olha só. Quando o m é zero, eu chego nisso que eu acabei de chegar aqui. Nessa equação aqui. Tá. E quando eu olho para essa equação, quem que é o centro dela? Não é um número, tá? São as letras aqui. Quais letras Ai. estão em A e o B, certo? Uhum. Uhum. Eu copiei uma coisa errada aqui, porque eu sou meio louco, maluco. Esse quadrado é Uhum. fora. Mas vocês entenderam bem, apesar do meu erro, que o, o centro, né? O centro nessa condição é o A e o B. Perfeito. Então, quando é zero, é isso que está acontecendo. Ok? Só isso. Aí, só isso. Só isso. Então, vocês colocam m igual a zero, porque ele falou que m é igual a isso aqui. Então, eu falei que m é igual àquilo ali. O m é zero. E passei o R lá, parari parará. Já era. Ok? Ok. Ok. Então, muito bem. Agora as outras, elas são umas perguntas meio estranhas, assim. Que tá ali É, com então. desigualdade, né? Desigualdade. Então, quando a gente pega aqui a equação,
Isso é M, beleza. Uhum. Só que agora ele está dizendo que o M, nesse caso aqui, é menor que zero. Ok? Uhum. Sim. E o que acontece, então? Mesma coisa. Vai ser a mesma lógica. Se ele está falando do centro, continua sendo A e B. Continua sendo A e B. É por isso que eu estou achando esse problema meio esquisito. Sim. Tá? Pois é. Ele é bem estranhozinho, esse problema aí. Então, para mim, me parece que todas são. O que ele pede só sobre o centro dela. Pode-se afirmar sobre P. O que pode se afirmar sobre P se o M for maior, for menor que zero? Eu vou ter que afirmar a mesma coisa a princípio. A princípio é isso. Será que esse tá dentro da circunferência ou fora da circunferência? E que é o ponto P? Ponto P é o centro. Tá. Ah, calma aí, calma aí, calma aí. Não é o centro. O ponto P é um outro ponto. O centro é Ponto o P A e é o o B, XY, beleza. né? Exato, exato. O P é o ponto XY, é verdade. Olha só, quase que eu errei aqui. Quando? Caramba, e agora? Como é que eu vou achar aqui? Porque x0, y0? O que é aqui nessa brincadeira? Uhum. Tô pensando aqui, pra falar a verdade, não entendi bem esse problema, tá? Acho melhor a gente ir pro próximo. Tá, Não quero ficar batendo cabeça nele. Não entendi o que ele tá pedindo aqui. tá bom. Tá, eu vou salvar. E vou abrir outro. Vamos abrir o outro. Completar quadrados. Vocês sabem completar quadrados? Oi? Completar quadrados? Isso. Como assim? Aqui, ó, completar quadrados, tá escrito aqui. Que beleza. Não sei como não. Hum. Completar quadrados é uma forma de você, é uma forma que você pega uma equação dessa, né, de uma circunferência e arruma ela para que para que fique na forma que a gente está acostumado, que é aquela do x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado, beleza? Beleza. Isso, Beleza. isso que é completar quadrados. Então, é uma técnica, e ela é uma técnica um pouco confusa. Toda vez que eu explico é meio confuso de explicar. Então vocês Ah, vão ter que ter bastante paciência e depois vocês vão ter que tentar fazer, tá bom? tá bom. Então eu vou começar fazendo o completamento de quadrados aqui do x. Então para isso eu vou olhar os termos que tem x aqui. X ao quadrado menos 6x, ok? X ao Uhum. quadrado menos 6x. Bem, é possível escrever isso como x menos alguma coisa, que eu posso chamar de A, por exemplo, ou posso chamar de H, ou posso chamar de qualquer coisa que eu quiser, eu posso chamar de x0, que é o mais preciso aqui, ao quadrado, mais ou menos uma constante aqui, praticamente menos. Mas isso não interessa muito. O importante é que dá para colocar aqui, tá bom? Dá para fazer isso, ok? Perceba que aqui tu tem x ao quadrado e tem um x normal. Aqui tu tem as coisas dentro de um parênteses, que é como a gente tem na equação da circunferência, concorda comigo? Uhum. Então nós queremos transformar isso em algo que seja semelhante ao que aparece na equação da circunferência que nós estamos acostumados. Então, o que acontece aqui? Eu vou ter, se eu entendi bem a lógica, eu vou continuar aqui com meu x ao quadrado menos 6x, e agora do outro lado eu posso abrir isso aqui. Esse cara é o trinômio quadrado perfeito. Vocês podem fazer distributivo ou já podem escrever isso aqui, ó.
Eu vou colocar um menos aqui de uma vez. Tá. Tudo bem? Eu simplesmente abri esse cara nisso. Alguma dúvida? Uhum. Não. Tá bom. Então, o que nós vamos fazer aqui? Comparação. Olha só que interessante. Esse cara é comparado a esse, são iguais. Que Uhum. os dois estão ao quadrado. E esse cara é comparado a esse, porque os dois estão com o x normal, entendeu? Entendi. Lá das aulinhas lá do 8º ano, 9º ano, a gente lembra que só pode somar ou juntar ou comparar termos que tenham a mesma expoente e a mesma letra, não é? Uhum. A gente Uhum. aprendeu isso na escola já. E aqui a gente está fazendo a mesma coisa. Então a gente pode simplesmente igualar esses caras. Como eu estou interessado em encontrar esse carinha aqui, porque eu estou interessado em escrever a equação da circunferência, eu já posso até mesmo, ó, ignorar os x's. Eu não estou interessado no x. O x é só o instrumento de comparação para eu poder encontrar o x0. E aqui eu acho que vocês concordam comigo que o x0 é 3, não é mesmo? Sim. Aham. Ótimo, significa que o centro dessa circunferência está no 3. O x igual a 3. Portanto, eu posso agora vir aqui e no lugar do x0, colocar o 3, não é mesmo? É. Porque essas coisas são iguais e o x0 é 3, então eu vou colocar ali o 3. Por que eu estou fazendo isso? Porque da equação que o enunciado me deu, eu só tenho esses dois caras. Grave isso. Aqui para x, né? Para o que envolve o x, eu só tenho esses dois caras. Mas, quando eu abro aquilo ali, fica x ao quadrado menos 6x, olha só, mais 9. Então apareceu um 9 de gaiato aqui, sacou? Entendi. E é aqui que esse menos k brilha. Porque agora, se eu dizer que o k é 9, eles vão se anular, não é mesmo? Tá, mas eu posso dizer que K é qualquer número? Não, eu tenho que dizer que k é exatamente aquilo que, se eu colocar aqui, vai matar o 9 para que sobre só as coisas que são iguais dos dois lados, Pra tá vendo? poder conseguir igualar do outro lado. Tá, entendi. Exatamente, exatamente. Então, vamos colocar assim, logo é igual a 9. Portanto, a gente concluiu o que a gente queria concluir. Que, opa, que isso aqui, ó, o x quadrado menos 6x, que é aquilo que está lá na equação, é x menos 3 ao quadrado menos 9. Então, Uhum. eventualmente, agora eu posso vir aqui e eu vou só copiar para tu saber de onde eu estou tirando as coisas. E agora, olha só, esses caras aqui vão ser substituídos. Porque eu quero que apareça a equação que a gente está acostumado. Sacou? Então aqui eu vou colocar quem? Eu vou substituir o x quadrado menos 6x, que foi o que eu acabei de apagar, por esse cara, que é o termo que aparece numa equação de circunferência. Porque na equação da circunferência a gente precisa desse x menos x0 ao quadrado. Entendeu? Claro, ainda Uhum. falta fazer a parte do y, né? Eu só fiz a do x. Agora falta fazer a parte do y. O y também vai aparecer y menos alguma coisa ao quadrado. E daí, quando você tiver o do y, você vai ter a equação da circunferência. Beleza? Tá. Então vamos recapitular. Tá aqui os termos com x. Eu quero completar quadrados, ou seja, eu quero escrever eles como alguma coisa ao quadrado menos um número, porque daqui vai surgir alguma coisa que eu vou ter que cortar. Então Entendi. eu abri esse cara
e posso fazer a comparação. No caso, eu vou encontrar o x0 comparando esse termo do 6x, que é o termo onde tem o x, não é mesmo? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Então, daí a gente descobriu que o x0 é 3. Foi bem fácil. Sim. Agora, o que eu faço? Eu preciso encontrar quem é o k ainda. Porque a hora que eu jogo 3 aqui, aparece esse 9. Esse 9 não Uhum. está aqui desse lado, certo? Então, ele tem que desaparecer. Portanto, eu Uhum. sei que o k, o cara aqui fora, tem que ser 9 Não, para que eu possa cortar o 3, que aparecerá naturalmente dessa coisa ao quadrado aqui. O 9, desculpa, entendi. que aparecer naturalmente do 3 ao quadrado dessa coisa aqui. E agora eu estou fazendo isso porque eu tenho uma missão, reescrever esse negócio como uma equação de circunferência que a gente está acostumado do x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, igual a r ao quadrado. Então, eu pude jogar esses caras fora e substituir por isso. Agora, vocês têm uma missão, que eu acho que não vai ser possível fazer, né, durante essa aula, mas eu quero que vocês tentem. Depois vocês podem me mandar para eu dar uma olhadinha. Eu quero que Uhum. vocês completem quadrados com o y, beleza? Vocês vão Uhum. fazer a mesma coisa que eu fiz. Então, por isso eu vou salvar aqui, mandar para vocês. Bem, já que vocês estão no celular, né? É ruim. Não dá para ver direito as coisas, mas tá aí. Um pouco dos passos que eu fiz. Eu vou. Beleza. Vou mandar para vocês. Então podem começar aí, tá bom? Tá bom. Ah, nesse caso, 8 seria o K. Não, não. Ai, 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 mas vocês nem tentam, já estão fazendo pergunta. Tentem começar um Tá. pouco. Ah, eu vou Vocês vão tentar. descobrindo as coisas aos poucos, beleza? Beleza. Beleza.
Bem, como eu falei, eu acho que não deu tempo, né, de vocês fazerem. Mas não tem problema. É uma coisa Tá. meio confusa e complexa que vocês têm que seguir o passo a passo do que eu fiz, porque parece meio enrolado, parece que tu vai e volta para o mesmo lugar, mas não é assim, tá bom? Tá bom. Depois vocês podem me enviar para eu dar uma olhada, beleza? Beleza. Poxa, a aula foi muito legal.